Bolasie e Japa, de volta à equipe do Cruzeiro? Valu, dos donos da bola, simplesmente dá uma aula sobre o que ele acha do elenco do Cruzeiro. Vamos ver tudo isso e muito mais nesse vídeo. Então não saia daí. E você que acabou de chegar e não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e seu comentário, porque você vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Bora lá conferir. De titulares incontestáveis a uma situação incômoda. Nas últimas 3 partidas do Cruzeiro, Dudu e Gabigol começaram no banco de reservas. Foram utilizados pelo técnico Leonardo Jardim somente na segunda etapa. Se somar os números dos dois, nesta sequência você tem 0 finalizações e uma média de 4 passes por partida. Um cenário que não condiz com a expectativa criada lá no anúncio. Hoje é dos dias mais felizes da minha vida. Ficar no banco foi algo comum para Gabigol na última temporada. Das 38 partidas que disputou, foi titular em apenas 13. Segundo o técnico da época, que tem até uma rusga com o atacante, a justificativa é de ordem médica. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei, aliás, no Flamengo, ele estava assim, sofrendo, ele teve uma série de problemas físicos. Já o Dudu, apesar de jogar bem em campo, ainda lida com os desdobramentos da sua lesão no joelho. A última vez em que jogou 90 minutos foi em julho de 2023, quando ainda defendia as cores do Palmeiras. Eu acho que 85% da minha lesão, se fosse na grama natural, poderia não ter machucado, entendeu? E eu falo isso porque eu machuquei meu joelho numa grama sintética. Em alguns momentos nos jogos, no segundo tempo a gente cansa, porque o jogador ficar 1 ano sem jogar futebol é dolorido. Com a camisa do Cruzeiro, os dois começaram a temporada como titulares absolutos, seja com Fernando Diniz, seja com Leonardo Jardim. Mas aquela derrota em casa para o Muxuruna do Equador mudou essa história. Se a gente faz um jogo desse aqui com torcida, acho que é até pior, né, cara? É até mais vergonhoso pra gente, pro torcedor. O próximo compromisso do Cruzeiro é nesta quinta-feira, lá no Chile, contra o Palestino. É um jogo de vencer ou vencer pela Copa Sul-Americana, sendo que ainda tem uma maratona pela frente, com Copa do Brasil e 2 jogos importantes do Campeonato Brasileiro, com Vasco e Flamengo. Nesta sequência, surgem oportunidades para Gabigol e Dudu conseguir reconquistar o seu lugar entre os 11 titulares. Vamos colocar sempre os jogadores que nós acreditamos que vão dar uma resposta positiva. Eu voltei a dizer que temos jogadores de fora que querem mostrar a sua qualidade, querem mostrar porque estão no Cruzeiro, querem mostrar que querem ser protagonistas. Primeiro temos que aqueles jogadores contratados mostrarem porque que estão no clube. O que você falou? Como é fraco isso aí, hein? Quem? Seu Leonardo Jardim, ué. Fraco? É? Não vai virar? Tomara que vire. Não, foi isso que eu perguntei. Não vai virar pra você? Acho que não. Mas tomara que eu esteja errado. Torço. Firmemente para que eu esteja errado. Grave isso que você falou. Mas tem que respeitar. Eu só não concordo. A gente vê alguns números aí, o Comino que preparou, da dupla Gabigol e Dudu. Hoje foi uma discussão lá no Band News na área, sobre deixa no banco, dá para preparar o time com os dois. O homem já falou que não. Quem dá treino é ele, quem acompanha é ele. Nos jogos também a gente está vendo que não está virando. O Cruzeiro fica muito exposto quando joga com o Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. E antes de ele tomar a decisão, a gente já sabia de que dificilmente os 3 jogariam juntos, porque o time perde muito em competitividade. É um time que perde muito sem a bola, e sem a bola ninguém joga. Aí o Presunto já chegou com uma opinião polêmica, dizendo que o Léo Jardim é fraco. Vamos imaginar uma situação aqui contra o Palestino. Ele mete Dudu e Gabigol, porque é o adversário e tal. E aí os caras deitam contra o Palestino. E aí? Mantém fora ou volta pro time? E pô, explica melhor aí, por que você acha o Léo Jardim fraco? Boa tarde, meu senhor. Boa tarde aos amigos, família, donos da bola. Sempre um deleite estar aqui. Cara, sinceramente, o HG, o que eu penso? O Leonardo Jardim, ele tem um teto.
E esse teto, pé direito, né, que fala? É. O pé direito da casa do Jardim é muito baixo. Porque ele ficou 35 dias trabalhando no Cruzeiro de uma maneira. Jogou 2 jogos de treino dessa maneira, jogou 2 jogos de Sul-Americana, 2 jogos de Brasileirão dessa maneira, e viu que ele não consegue, ele não é capaz de fazer o time do Cruzeiro ser criativo, ser propositivo, jogar com o que ele tem de melhor de forma competitiva. Ele trabalhou o Cruzeiro para ser dessa maneira, ele não ficou 35 dias de sacanagem. Aí viu que ele não consegue fazer o Cruzeiro funcionar dessa forma e partiu, vamos pro basicão. Vamos meter 3 volantes, vamos jogar contra-atacando, vamos fechar a casinha. O Cruzeiro, quando contratou esse tanto de peça, a gente se alegrou porque falou, pô, o Cruzeiro tá de volta. Hoje o Cruzeiro do Jardim só consegue competir se jogar igual aquele Cruzeiro de 2023. Aquele Cruzeiro que pensava pequeno, que era o que dava. Era o que dava para aquele Cruzeiro jogar. Agora, olhar para esse investimento, uma folha salarial de mais de 20 milhões e se contentar a só contra-atacar e quando tiver que pegar o Bragantino e propor, não conseguir propor nada, fica 15 minutos, o Bragantino faz 1-0, não tem mais Cruzeiro, só sabe jogar reagindo. Mas ele propôs contra o Bahia. Não, o Bahia teve quase mais de 60% de posse de bola. O Cruzeiro ficou contra-atacando, só que acertou. Mas objetividade, tá certo, não, tá certo. Não, é isso, no eu primeiro não tô criticando. o primeiro tempo do Cruzeiro... O Cruzeiro só contra-atacou. Contra-atacou? Só contra-atacou. Contra o Bahia, no primeiro tempo? E tá tudo bem. É uma maneira de jogar, só que eu acho que é pensar pequeno, abrir todo o dinheiro que é gasto, abrir mão de jogar com os medalhões e só ficar fechadinho esperando o momento de contra-atacar. Só contra-atacando. E ele mesmo falou isso na coletiva. Gabigol e Dudu não cabem porque o meu time vai jogar como time pequeno. Meu time não jogará como Cruzeiro. Ele não falou isso com essa letra, mas ele falou. Gabigol e Dudu não jogam porque eu vou retrancar e vou jogar no contra-ataque. Ô, Comane, me dá aí o Léo Jardim falando desses primeiros jogos dele já nesse período de Cruzeiro. Roda aí. Quando as pessoas falam 2 meses, às vezes aqui no Brasil parece que é 3 anos, mas eu ainda não tive uma janela de mercado, por exemplo, para estruturar uma equipa para um modelo de jogo. Mas com certeza que estamos evoluindo no trabalho, mas existe um longo trabalho pela frente que queremos desenvolver para o bem do Cruzeiro, para o futuro, para o presente e para o futuro. É essa a nossa ideia. O Brasil é uma experiência magnífica. Eu, como já vos tinha dito, era uma das minhas ambições vir ao Brasil, viver esta emoção do futebol brasileiro. Com certeza que eu também no meu método tento trazer algo do meu ADN, viver o futebol com inteligência, com estratégia, mas também viver com esta emoção, que aqui no Brasil vive-se muito o futebol com emoção e às vezes até ultrapassa a estratégia ou o pensamento racional. Para mim, Valuzeiro, você acredita nesse homem piamente? Não, primeiramente, boa tarde, né? HG, os amigos, a quem nos assiste. A gente tem que acreditar em trabalho, né? Ele é um cara que já pregou que vem ao Cruzeiro para tentar desenvolver o seu trabalho, para tentar fazer o melhor para o clube. Acho que tudo que você crê piamente, você vai para o lado do radicalismo e o radicalismo tende a te fazer errar, né? Eu acho que, assim, para discordar um pouco da opinião do Pré, não é porque você tem menos posse de bola num jogo que você só joga no contra-ataque, né? O Cruzeiro marcou com 6 jogadores o Bahia durante todo o primeiro tempo no Mineirão, jogo que eu tive a oportunidade, ele também estava lá trabalhando, mas são perspectivas diferentes, não existe o certo nem o errado, só discordar que o Cruzeiro se impôs diante ao Bahia, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo aí sim foi um time reativo, mas que tinha um jogo de transição bem arquitetado para executar, tanto que executa no segundo e no terceiro gol. Eu acho que o campo tem mostrado, né? O Jardim, ele começou a achar não um 11 ideal, mas um time que desempenha. A gente vive falando, né, do técnico que precisa de se adaptar às características do elenco, é que tem o Cruzeiro imaginário de todos que viram as apresentações durante o ano e o Cruzeiro que jamais conseguiu ser. Isso, inclusive, desde o ano passado, passando, inclusive, pela janela da metade do ano, de 2024, começando com Fernando Diniz a partir de setembro de 2025 e seguindo com com setembro de 24 e seguindo com Fernando Diniz em 2025. Tudo aquilo, as pessoas pensam que porque você é um elenco que tem muitos jogadores de qualidade, é possível se formar um time com todos esses jogadores. Só que o futebol, na prática, ele pode ser diferente às vezes. Às vezes tem situações que realmente isso acontece, como o Flamengo de 2019, outras equipes com muita qualidade em que os técnicos conseguiram
formar times competitivos. Só que depende também de características dos jogadores. O Cruzeiro conseguiu apresentar uma boa melhora diante do São Paulo, que se confirmou contra o Bahia, e o mesmo time praticamente se repetiu diante do Red Bull Bragantino. Hoje, o campo está dizendo que esses jogadores que têm entrado e estão no banco de reservas precisam de fazer mais, aliás, bem mais, para pleitearem o lugar dentro de campo. O técnico dá as oportunidades e eu acho que aproveitá-las ou não depende do rendimento de cada um. E ô Giovana, é o seguinte, o Leonardo Jardim, falou que tá querendo dar uma rodada no time. Seria essa uma oportunidade para Gabigol e Dudu voltarem pro time titular? Conta pra gente. Muito boa tarde. Essa é a nossa expectativa, viu, Maurício não, Marcelo. Boa tarde para você, Lages, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Antes da gente falar sobre isso, só destacar que o Cruzeiro terminou a atividade agora há pouco, reapresentação aqui na Toca da Raposa 2, depois da derrota para o Bragantino no último domingo. E aí a gente tem informação sobre 4 jogadores sobre o treino de hoje. Começando pela dupla que tá no departamento médico, Bolassi e Japa, os dois participaram normalmente do treino com o grupo, então por conta disso podem aparecer entre os relacionados nessa quinta-feira. Agora sobre a lateral direita do Cruzeiro, Fagner e William, os dois que desfalcaram o Cruzeiro no jogo contra o Bragantino, não participaram da atividade de hoje, podem continuar de fora do time. A gente vai ter certeza disso também amanhã. Agora falando sobre Dudu e Gabigol, essa é a expectativa, porque o técnico Leonardo Jardim disse em entrevista no último domingo que tem jogadores que estão na reserva do clube, precisando, pedindo espaço, oportunidade na equipe titular, enquanto tem jogadores que estão titulares da equipe, desgastados fisicamente por conta dessa sequência. Ele vem repetindo o time nos últimos 3 jogos. Por conta disso, tem essa expectativa, principalmente da torcida, em relação a Dudu e Gabigol. Os dois, a gente acompanhou nas últimas semanas, começaram as 3 últimas partidas do Cruzeiro no banco de reservas e a expectativa, a tendência é de que para essa próxima quinta-feira possam aparecer no time titular. O Cruzeiro vai enfrentar o Palestino do Chile, viagem amanhã, precisando buscar a primeira vitória nessa competição. Na Sul-Americana é o lanterna do grupo, está precisando realmente subir na tabela para ainda assim sonhar com a classificação. Quem sabe Dudu e Gabigol não ganham essa oportunidade e podem ajudar o time nesse momento. Lages.